Sejam muito bem-vindos ao Conexão BlackRock. É um prazer estar aqui em mais um episódio da nossa série de encontros que traz mensalmente personalidades do mercado financeiro. E se quiser saber mais a respeito da BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Carolina Cavenaghi, fundadora e CEO da Fin4She. A Fin4She é uma iniciativa brasileira para promover as mulheres no mercado financeiro através de vários projetos. O movimento trabalha junto a empresas e profissionais para buscar um ambiente de trabalho mais inclusivo, diverso, justo e igualitário para todas as mulheres. Que trabalho importante! Como vai, Carolina? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo, um prazer. O prazer é nosso. Ser mãe é uma experiência maravilhosa, mas a gente sabe que é ao mesmo tempo um desafio enorme, principalmente na hora de conciliar a vida profissional. Segundo a pesquisa da FGV, as mulheres encontram dificuldades para permanecer no mercado de trabalho após se tornarem mães. Na sua visão, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas mães dentro do nosso mercado? Eu sou apaixonada por esse tema. Eu acho que ele é um tema muito importante e muito relevante quando a gente fala sobre equidade de gênero, quando a gente fala sobre protagonismo de mulheres dentro do mercado, não só no financeiro como um todo. É mais especial ainda para mim poder falar sobre isso, porque eu me reinventei profissionalmente após a maternidade. Então, me conta a sua história, Carol. A Fin4She, ela começou exatamente por conta dos meus filhos. E eu sempre gosto de contar essa historinha que eu precisei ter 2 filhos para pensar sobre isso e para olhar para o lado e entender que as mulheres não estavam ali sentadas nas mesas de decisões ou até ao meu lado dentro do ambiente de trabalho no mercado financeiro. E aí eu emendo essa história, né, contando que eu fui pesquisar muito sobre o tema, tentar me conectar com outras mulheres, e eu de fato acredito que existem barreiras que são diferentes para as mulheres e nós, sim, estamos subrepresentadas ainda dentro do mercado, principalmente quando a gente fala de médios de liderança para cima. Se a gente olhar o mercado financeiro como um todo, hoje nós temos mais de 50% de mulheres, mas o recorte do mercado financeiro, quando a gente fala de liderança, a gente está mais ou menos em 15%. Pouca representatividade nesses níveis mais sêniores. O que acontece nesse meio do caminho que as mulheres não chegam ao topo. E a média gerência é onde acontece a maior discrepância aí desses dados. E o que acontece nessa média gerência? O maior fator que impacta isso é a maternidade. Então não tem como a gente falar que a maternidade não impacta de fato a vida das mulheres profissionalmente. É um divisor de águas, né? Ele é um divisor de águas e eu acredito que existe hoje um certo tabu para a gente falar sobre isso. Muitas mulheres, elas lidam de forma diferente porque você pode querer adiar a decisão de ter filhos por medo de impactar a tua carreira e muitas vezes no momento que você decide ser mãe você não consegue. Existem muitas nuances dentro do fator de maternidade, não é ser somente mãe. Existe a hora certa, existe você ter um filho e esse filho impactar uma promoção, impactar a sua carreira. E eu lembro que quando aconteceu isso comigo e eu parei para analisar qual o impacto na carreira do meu marido ao ter filho ou ao ter o segundo filho, foi 0. E o impacto na minha carreira de ter o primeiro e ter o segundo. Aconteceram muitas coisas, tudo na verdade, né? Eu realmente, inclusive, mudei de carreira, fui empreender, criei algumas essa empresa. Algumas pro bem, né? Algumas pro bem, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho de falar, porque acho que eu vivo o meu melhor momento profissional e também eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque os sonhos, eles não acabam, né, na sala de parto para as mulheres, os nossos sonhos profissionais, mas eu acho que muitas vezes é confundido essa questão de que as mulheres desistem das suas carreiras, dos seus trabalhos, ou os dados que você mencionou no começo aqui, sobre essa questão da quantidade de mulheres que deixam de trabalhar após terem filhos, porque aquele ambiente também passa a ser desinteressante ou passa a não acolher esse momento da mulher mãe. O que significa isso? Quantas vezes você já ouviu as mulheres que voltam e a cadeira dela não está mais lá no mesmo lugar em que ela deixou? Os clientes que ela atendiam passaram a ser atendidos por outras pessoas. O bônus dela foi diferente porque ela ficou um período fora de licença. Então, todo aquele cenário vai levando a um lugar dela se desestimular a continuar. E a hora que ela sai, é atribuído o fato a ela sair por ser mãe.
mas não simplesmente porque aquela conta toda não fechava mais para ela. E a gente aprende muito também sendo mãe, né, Carol? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. A gente pode aplicar muitos desses aprendizados no nosso trabalho. Na sua visão, quais são as habilidades que as mulheres aprendem ao se tornarem mães que podem melhorar a nossa performance ou a nossa trajetória no mercado financeiro? Eu estava assim pensando muito sobre essa pergunta e a gente tem falado muito sobre as competências do futuro, que na verdade são competências do presente. A gente já não tem mais tempo para mudar as nossas competências, verdade. Elas já são esperadas no hoje, agora. Não mais no futuro, elas são competências do agora. Sim. E todas essas competências do agora, elas são competências mais ligadas a humanidades. A gente tem hoje um processo muito acelerado de tecnologia, né, de novas profissões, de profissões que estão sendo substituídas, mas a única coisa que a gente não substitui são as complexidades humanas. E estão cada vez, né, exigindo mais de nós. Você hoje tem um papel de gestor aqui, você poderia até falar quantos % do seu tempo você hoje dedica a questões de complexidade humana. São muitas. E eu acho que a maternidade, ela traz pra gente uma capacidade enorme de lidar com essas questões, né? De humanidades. Eu acho que realmente é uma mudança 360 na vida a partir do momento que a gente tem um filho, a forma como a gente lida com isso, além de se tornar mais humana, o olhar no outro, né, a empatia, a compaixão, e tudo isso a gente acaba levando para o nosso trabalho. Eu poderia trazer assim diversas questões, como a organização do tempo. A gente tem uma gestão de uma empresa todos os dias, né? Uhum. A gente coordena cronograma, a gente faz mapeamento dos horários, né? A gente multitarefa o dia inteiro, multitarefa, né? O dia inteiro, alimentação, isso, aquilo, a roupa, é o dia inteiro coordenando. Eu não sei nem como a gente coordena, é praticamente, eu fiz uma gravação como executiva essa semana, ela falou assim, eu tenho uma startup dentro da minha casa, que praticamente são os meus filhos, que é tudo que a gente tem que ali realmente coordenar, né, dentro ainda de todos os privilégios que a gente tem, que somos privilegiadas em contar com uma grande rede de apoio, de ajuda, mas mesmo assim exige uma habilidade de coordenar, gestão do tempo, habilidades e ainda a gente conseguir um espaço para cuidar da gente e ainda ter um foco muito grande quando está no trabalho. Então, acho que esses são questões que eu gostaria de trazer. E no meu caso, teve uma coisa que eu acho que foi muito legal, assim, e foi um processo que eu fui entendendo com a maternidade, é o quanto eu gostava de trabalhar dentro desse processo. Porque o trabalho também passa a ser algo que é um momento nosso. A gente faz tudo pelos nossos filhos, né? A gente chega em casa, a nossa agenda é deles, o final de semana, a nossa agenda é deles, mas a gente está aqui, eu estou aqui agora. Tem o nosso espaço, né, no trabalho. Eu estou aqui entregue para conversar com você, né, me arrumei para vir aqui, para a gente falar, né, nessa empresa. Então, passou também a ser algo muito importante na minha vida. Talvez mais importante até do que era antes. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a maternidade traz muito positivo também profissionalmente. Com certeza. E essa liderança humanizada que você mencionou no começo, né? Isso está cada vez mais importante nas empresas, né? A gente vê com as gerações mais jovens isso cada vez pesando mais para retenção de talentos, para desenvolvimento de talentos. E eu concordo. Esse é um skill que a maternidade exerce diariamente. Sabe uma coisa que é muito interessante? Eu li que também uma das competências do agora é a credibilidade. A partir do momento que a gente tem filho, a gente passa, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente se preocupa com ser exemplo. E é uma coisa que não era tão forte dentro da gente até a gente ter filho. E quem somos nós sem o nosso crachá, né? Sim. E essa pessoa que a gente quer ser de verdade para os nossos filhos, a gente passa a transferir isso também para dentro da nossa vida profissional. Então, a credibilidade, cada vez mais, com a mudança de comportamento, a exigência, né, de novas gerações chegando, ela é muito importante. Não existe mais a Carol da Finforchi e a Carol, mãe do Tom e do Martim, ou a Carol, amiga. Né? Eu sou uma pessoa. Tudo se mistura. Só. E se eu for uma pessoa lá e eu for uma pessoa aqui, a minha credibilidade também ela é alterada. Eu acho que a maternidade também traz muito forte isso do ser exemplo e o ser exemplo como um todo. Né? Não só para os nossos filhos.
E é muito bacana essa ideia de que a maternidade pode fortalecer a mulher não só como pessoa, mas também no âmbito profissional, né? Muita gente pensa na maternidade como sendo um desafio, Sim. e de fato é, mas também traz muitos pontos positivos, né? Carol, como fundadora da Fin4She, imagino que você tenha enfrentado vários desafios por participar de um mundo que é tão masculinizado, né? Como é que você os superou? São desafios que são diários. Eu acho que eu passei por muitos desafios desde o meu início na carreira no mercado financeiro. E eu acho que esse tema de diversidade, equidade, não era um tema que nós éramos atentas. Era um tema que praticamente ele não existia. Eu acho que eu brinco que eu faço parte de uma geração que eu tinha que ser alguém na vida, profissionalmente, eu tinha que ter um emprego, então a oportunidade vinha, a gente agarrava com todas as forças e a gente ia, sem se questionar muito ao longo dessa jornada. Então, acho que foram vários momentos, os meus filhos, eles trouxeram esses questionamentos, eu acho que foram desafios que eu passei como mulher durante essa jornada inicial, e depois de ter filho, eu acho que também tem outros desafios de ser mulher, principalmente dessa questão que a gente sente que a gente tem que se provar de novo, né? E eu escuto muito isso das mulheres. É quase que como a gente tivesse feito uma saída e uma volta e a gente tivesse assim, apagado todo o histórico que a gente fez. Então, acho que esse é um desafio muito grande e eu senti isso na volta da minha licença, aquele questionamento, será que vai? Será que não vai? Sim. Será que ela vai conseguir? E eu acho que muita gente também se aproxima para colocar um pouco da expectativa das outras pessoas. Ah, não, mas você tem um bom emprego, fica, tá tudo bem. Não, mas agora você tem filho, não se preocupa com isso. Então, acho que um desafio muito grande foi como que eu consegui passar uma linha do que era o que importante para você versus para os outros. Versus as expectativas dos outros. Então, acho que foi um processo grande de autoconhecimento mesmo e acho que esse foi o maior desafio. E entender que a maior parte dessas decisões, elas estão dentro da gente e é um processo que a gente tem que ir sozinha mesmo. Porque muitas vezes, eu até identifico muito isso nas mulheres, a gente tem hoje grupos de mentoria, cursos, muitas coisas, que as mulheres, elas têm um pouco isso, né? De esperar aquela promoção, de esperar aquela pessoa notar o trabalho que ela está fazendo. Então, poxa, eu quero mudar, não tá legal, mas uma hora alguém vai me ajudar e vai ver. Então, acho que foi um processo também que foi muito forte para mim, que eu entendi que dependia de mim e que era um processo que a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. Tem que ter uma postura mais ativa, mais assertiva. Sim. Versus passiva, né? E, Carol, tem cada vez mais mulheres interessadas no mercado financeiro, seja como profissionais, seja em cargos de liderança ou até mesmo como investidoras. Sim. Né? A que você atribui esse aumento de interesse? Quais são as barreiras que têm sido rompidas com esse movimento? Sim. Eu acho que a gente teve um grande momento de despertar e mudança mesmo de comportamento na pandemia. Se você pensar até 2019, a gente falava muito pouco, ainda estou falando de Brasil. Se a gente olhasse mercado fora ou corporações globais, internacionais, isso já era um tema mais latente, essa questão de mulheres, de equidade. Mas no Brasil ainda era um tema pouco falado, principalmente até essa questão das mulheres investirem, mulheres, né, à frente dos seus investimentos, da gestão dos seus patrimônios. Então, acho que a pandemia ela trouxe sim uma mudança, né, de comportamento por uma necessidade mesmo de novos hábitos. Uhum. A gente teve também um aumento muito grande de informação e conhecimento e representatividade. Então, se você pensar, foi uma época que eram muitas lives, muita gente falando, muita gente trazendo, né, voz, dando escuta também para outras mulheres. A gente teve influenciadores falando sobre investimentos que não eram só homens, eram mulheres. Então, acho que isso, de certa forma, foi conectando. Era um conteúdo mais democrático, né? Mais democrático. Então, a partir daquele momento, as mulheres começaram também a se ver nesses lugares. Então, acho que isso foi também muito importante. Acesso a conteúdo, muito conteúdo, inclusive gratuito. Então, pensando na questão de investimentos, se você for pensar 20 anos atrás, hoje a facilidade que você tem para acessar conteúdos, aprender, isso era muito inatingível. É muito mais alta agora, né? Sim, a gente acha que hoje tem um desafio de selecionar o que é seguro ou não seguro, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso, mas a gente tem muito acesso. E a gente também tem muita representatividade. Quando a gente olha para o mercado, apesar, né, de sermos minoria,
do ponto de vista de liderança, nós temos muitas mulheres como porta-voz, falando, contando sobre suas carreiras, dando exemplo, mostrando que é possível. Então, acho que isso também aumentou muito, né, o interesse e também a gente consegue se ver mais lá. Tem uma história que sempre me impacta muito. A gente tem um grupo de trabalho, que é uma mentoria que a gente faz em grupo na Film for She, e a gente fala muito sobre herança, que é essa questão de ser mulher. Então, se você pensar, nossas conquistas são muito recentes. A gente teve direito a CPF, conta em banco na década de 60, lei de igualdade de crédito a 74. Então, a gente também não se via nesses lugares. Sim. E uma das executivas, né, que trabalha em um banco, ela falou assim, o sonho da minha avó era ser secretária em um banco, porque era quase que como o lugar mais importante que uma mulher poderia sonhar. Né? E aquilo me impactou tanto, porque eu falei, poxa, é verdade, os lugares que nos eram colocados como possíveis eram outros. Verdade. Então foi toda uma quebra e a gente hoje está abrindo novos e melhores caminhos para que as próximas gerações também possam se enxergar nessas cadeiras, né? Nesses lugares. Então eu acho que faz parte também de um processo histórico e de herança e que a gente vem transformando e ainda a gente tem muitas barreiras para quebrar. E com esses novos caminhos também vem a opção e o privilégio da escolha. Né? Sim. Que pra gente também, a gente abre várias frentes e a gente tem que escolher qual que faz mais sentido pra gente, né? E a escolha, ela também está muito relacionada à nossa independência financeira como mulher. Porque a gente também fala muito na Film for She que esse caminho de liberdade de escolha, protagonismo, independência, ele só é possível se a mulher olha para sua independência financeira e sua liberdade econômica ao longo da sua vida. Porque senão a escolha dela também ela é muito reduzida. Limitada. Carol, nossa entrevista hoje foi extremamente inspiradora, não só para as mães, mas para todas as profissionais do mercado financeiro. Por isso, quero agradecer a sua presença aqui nesse Conexão BlackRock. Para encerrarmos, você gostaria de fazer alguma consideração final? Vou fazer relacionado à maternidade. A gente tem esse episódio especial aqui nesse mês das mães e filhos são potência. Eu acho que meus filhos, eles me transformaram em uma pessoa e uma profissional muito melhor. E eu queria que todas as empresas pudessem pensar sobre isso, né? Sobre a potência que é você colocar seres humanos no mundo e tivesse um olhar mais empático, porque é uma fase muito passageira das nossas vidas. Os nossos filhos crescem, a gente continua e nós também temos os nossos sonhos, nossas realizações para seguir. Uma reflexão super importante aqui para todas nós e para as empresas também. Carol, agradeço mais uma vez a participação e agradeço também a você que assistiu esse bate-papo até o fim. Até o próximo episódio.